Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM e também nossos espectadores do nosso canal da Ustream e também todos aqueles que nos acompanham no nosso canal da Esotérica FM no YouTube e principalmente os associados e simpatizantes da Lever, a loja esotérica virtual que está há 16 anos na internet a serviço da qualidade de vida e da espiritualidade daqueles que nos acompanham. E agradecemos a grande audiência daqueles que estão nos acompanhando para essa nova série de programas que vai se iniciar. Caros ouvintes, nós vamos trazer para vocês aqui uma nova temática de programas que vai nos falar no programa Lux Esotérica da sabedoria de Blavatsky. É esse o novo conjunto de programas que nós vamos fazer, introduzindo para a nossa audiência a sabedoria divina, a teosofia que foi trazida uma vez mais para o mundo, redeclarada, já que ela sempre está presente na humanidade, mas sempre que as trevas começam a prevalecer, os mestres da grande fraternidade, da sabedoria e da compaixão, uma vez mais vêm em auxílio da nossa humanidade, procurando trazer realmente uma vez mais o frescor da sabedoria divina que faz com que os homens enxerguem a sua verdadeira natureza e uma vez mais procurem a sua evolução. E Helena Petrovna Blavatsky foi a emissária escolhida pelos mestres para uma vez mais trazer essa mensagem para o mundo. E nós realmente fazemos esta série de programa como uma homenagem a esta grande alma que nesta última vida se encarnou num corpo feminino, nascendo na Rússia na noite de 30 para 31 de julho, né? O que no calendário russo seria o dia 12 de agosto de 1831, na cidade de Ekaterinoslav, na Rússia, nesta casa que nós estamos aqui mostrando a imagem, na província do mesmo nome de Ekaterinoslav, ao sul da Rússia. E desde o começo de sua vida, estranhos foram os incidentes que ocorreram na vida dessa mulher realmente excepcional, pois desde tenra idade Blavatsky provocava uma série de fenômenos e a sua família, que já tinha alguns ocultistas, alguns espiritualistas, mesmo assim ficavam abismados com com esses fenômenos que Blavatsky provocava. A sua mãe, também Helena Hahn, previu que a sua filha, que apesar da sua grande beleza, viveria uma vida de muitas dificuldades, pois Blavatsky sempre foi muito inquieta, né? Quem sabe até pelo próprio signo de Leão, no qual ela nasceu, mas mesmo tendo sido essa criança voluntariosa e oriunda de uma linhagem tradicional de homens influentes, né, e poderosos na Rússia, ela realmente viveria uma vida de peregrinações, de viagens e principalmente uma vida de muito sacrifício. E seu pai era um militar e com ele ela visitou muitas paragens da Ásia, né?
e o seu avô, sendo um maçom, sendo um ocultista, já tinha uma biblioteca com vastas informações esotéricas que desde cedo já encantavam Blavatsky, que só viria a adquirir esse nome quando tinha entre 16 e 17 anos, em 1848. Realmente aos 17 anos, Blavatsky contraiu matrimônio. Helena se casou-se com o general Nicéforo von Blavatsky, governador da província de Erivan, que era um homem já bastante idoso. E existem muitas versões com relação a esse casamento, que não era obviamente do seu agrado. E após apenas 3 meses, então Blavatsky abandonou o marido e fugiu para a casa da sua família, onde reencontrou seu pai, e foi ele que justamente patrocinou as suas viagens pelo mundo, que levaria Blavatsky, poucos anos depois, a percorrer o planeta por 3 vezes, usando os métodos disponíveis à época, que era, obviamente, a carruagem, as recentes ferrovias e os navios a vapor que existiam na época. Então, em 1851, aquela que ficou sendo conhecida como uma senhora ou Madame Blavatsky, ou HPB, como era chamado pelos seus íntimos, teve então um encontro excepcional. Encontrou com aquele ser que desde tenra idade ela sabia que era o seu mestre, o irmão mais velho, que sempre fora o seu protetor e a havia preservado de sérios perigos em suas irrequietas travessuras da infância. Foi em Londres que ela encontrou o mestre Moria, e a partir desse momento passou ela a ser sua fiel discípula, obedecendo-lhe inteiramente à influência e diretiva. Sobre a orientação desse mestre, aprendeu a controlar e dirigir as forças a que estava submetida em razão de sua natureza psíquica excepcional. E essa orientação de seu mestre conduziu-a através de várias e extraordinárias experiências nos domínios da magia e do ocultismo. Aprendeu a receber mensagens dos mestres e a transmiti-las aos seus destinatários, e a enfrentar valentemente todos os riscos e incompreensões no seu caminho. E seguir o rastro de suas peregrinações pelo mundo durante o período desse aprendizado é vê-la em constante atividade pelo mundo inteiro. Parte do tempo que ela passou nessas peregrinações, ela despendeu nas regiões do Himalaia, estudando em mosteiros onde se conservam os ensinamentos de alguns dos mestres mais esclarecidos e espirituais do mundo. Estudou a vida e as leis dos mundos ocultos, assim como as regras que devem ser cumpridas para o acesso a eles. E como testemunho desse estágio de sua educação esotérica, deixou-nos uma primorosa versão de axiomas espirituais que ela decorou nesse período e que foi publicada sob o nome de A Voz do Silêncio, que é reconhecido pelos próprios budistas como um verdadeiro tratado do budismo mais puro e mais elevado. E em 1873, Helena Blavatsky viajou para os Estados Unidos da América, a fim de trabalhar na missão para a qual fora preparada, que era a missão dada por seu mestre, o mestre Moria, de trazer a sabedoria do Oriente uma vez mais para o Ocidente.
e a ninguém menos do que a ela, que tinha uma coragem indômita, esta tarefa poderia parecer possível. Mas a ela, uma russa desconhecida, então ela irrompe nos Estados Unidos dentro do movimento espírita, que então empolgava tão profundamente a América e, em menor escala, muitos outros países. Os espíritos científicos ansiavam por descobrir o significado dos estranhos fenômenos e se defrontavam com dificuldades para abrir caminho em meio às numerosas fraudes e mistificações. De duas maneiras tentou Blavatsky explicá-los, esses fenômenos espíritas. Primeiro, pela demonstração prática de seus próprios poderes. E, em segundo lugar, afirmando que havia uma ciência antiquíssima das mais profundas leis da vida, estudada e preservada por aqueles que podiam usá-la com segurança e no sentido do bem. Seres que, em suas mais altas categorias, recebiam a denominação de mestres, embora outros títulos também lhe fossem conferidos, como o de adeptos, de Chohans, Mahatmas, irmãos mais velhos, a hierarquia oculta, a loja branca e outras. E, para ilustrar suas afirmações, Blavatsky escreveu obras monumentais, entre elas Isis Sem Véu, que em português está editada em 4 volumes, e foi editada inicialmente em 1877, cuja edição em 2 volumes no inglês se esgotou em apenas 10 dias. E em 1888 publicou A Doutrina Secreta, considerada a sua obra magna. E, segundo Blavatsky, ambas estas obras, Isis Sem Véu e A Doutrina Secreta, foram ditadas, seus conhecimentos foram enviados pelos próprios mestres. Em Isis Sem Véu, lançou o peso da evidência colhida em todas as escrituras do mundo e em outros anais contra a ortodoxia religiosa, o materialismo científico e a fé cega, o ceticismo e a ignorância. Foi recebida, como não poderia deixar de ser, com agravos e injúrias, mas não deixou de impressionar e esclarecer o pensamento mundial. Quando Helena Blavatsky foi enviada aos Estados Unidos, um dos objetivos mais importantes consistiu em fundar uma associação que foi formada sob o nome de A Sociedade Teosófica, que nasceu a 17 de novembro de 1875 e tinha o objetivo de pesquisar e difundir o conhecimento das leis que governam o universo, e esta entidade ainda existe hoje, espalhada por todo o mundo, com centenas e centenas de lojas e grupos de estudos da Sociedade Teosófica. Também a Sociedade Teosófica buscava aquilo que é o maior objetivo dos mestres, a fundação na humanidade de uma fraternidade, de uma cooperação de todos que possam compreender o campo de ação da espiritualidade e simpatizasse com os objetivos daquela sociedade. E atualmente a Sociedade Teosófica tem 3 objetivos que a definem da seguinte forma: o seu primeiro objetivo, formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. O seu segundo objetivo, fomentar o estudo da religião comparada, das filosofias e ciências. E o seu terceiro objetivo é investigar as leis ainda inexplicadas da natureza e os poderes latentes no ser humano. E foi recomendado
a Madame Blavatsky que persuadisse o coronel Henry Steele Olcott a cooperar com ela na formação daquela sociedade. E Olcott era um homem altamente conceituado e muito conhecido na vida pública da América. E tanto ele como Blavatsky tudo sacrificaram em prol da realização da tarefa que os mestres lhes haviam confiado. E ambos, posteriormente, pouco mais de 3 anos após a fundação da sociedade, em 1879, seguiram para a Índia e ali construíram os primeiros e sólidos alicerces do seu trabalho. A Sociedade Teosófica expandiu-se rapidamente em praticamente todos os países que permitem alguma coisa do livre pensamento. E sua afirmação de serviço em prol da humanidade, a amplitude do seu programa, a clareza e lógica de sua filosofia e inspiração de sua orientação espiritual ecoaram de modo convincente em muitos homens e mulheres que lhe deram o mais firme apoio. Helena Petrovna Blavatsky foi investida pelos mestres com a responsabilidade de apresentar ao mundo a doutrina secreta ou teosofia. Ela foi uma instrutora por excelência. E ao coronel Olcott, o seu grande amigo nos Estados Unidos, foi delegada a incumbência de organizar a sociedade, o que ele fez também com notável eficiência. Mas, como era natural, esses dois pioneiros encontraram a oposição e a incompreensão de muita gente, e especialmente Blavatsky. Mas ela estava preparada para o sacrifício, e como escreveu no prefácio de A Doutrina Secreta, esta autora está acostumada às injúrias e em contato diário com a calúnia, e encara a maledicência com um sorriso de silencioso desdém. E a fase mais brilhante e produtiva de Blavatsky foi talvez a que se passou na Inglaterra entre os anos de 1887 e 1891. Os efeitos do injusto relatório da Sociedade de Investigações Psíquicas acerca dos fenômenos que ela produzia, assim como os ataques desfechados por missionários cristãos da Índia, já haviam em parte sido esclarecidos ou desaparecidos. Ao seu incessante labor de escrever, editar e atender à correspondência, somava-se a tarefa de formar e instruir discípulos capazes de dar prosseguimento à sua obra. Para este fim, organizou, com a aprovação oficial do presidente da Sociedade Teosófica, o coronel Olcott, formou a seção esotérica da Sociedade Teosófica. Em 1890, contava-se em mais de 1000 o número de membros que se achavam sob a sua direção em muitos países. E a escola esotérica, como é assim chamada atualmente, existe ainda espalhada por todo o mundo. E a doutrina secreta, a sua obra magna, se define pelo seu próprio título. Ela expõe não a doutrina secreta em sua totalidade, mas um número selecionado de fragmentos dos seus princípios fundamentais. Mostra que é possível obter uma percepção das verdades universais mediante o estudo comparativo da cosmogênese dos antigos. Proporciona o fio que conduz à descoberta da verdadeira história das civilizações humanas. E, finalmente, levanta o véu da alegoria e do simbolismo para revelar a beleza da verdade, apresentando ao intelecto ávido, à intuição e à percepção espiritual os segredos científicos do universo para sua compreensão. Segredos que continuarão
como tais enquanto não forem entendidos. E Helena Petrovna Blavatsky faleceu em 8 de maio de 1891 e recentemente se relembrou a data da sua passagem neste dia que ficou conhecido como o Dia do Lótus Branco, e na data do seu desaparecimento deixou à posteridade o grande legado de alguns pensamentos dos mais sublimes que o mundo já conheceu. Ela abriu as portas há tanto tempo cerradas dos mistérios. Revelou uma vez mais a verdade sobre o ser humano e a natureza. Deu testemunho da presença na Terra, da hierarquia oculta, da grande loja dos mestres da sabedoria e da compaixão, que vela e guia o mundo. E ela é reverenciada por muitos milhares de pessoas, porque foi e é um farol que ilumina o caminho para as alturas a que todos devem ascender. Esse texto que nós usamos como base foi publicado por Josephine Hampson em Adyar, como é conhecida a sede da Sociedade Teosófica, na cidade de Madras, a antiga Madras, né? Atual Chennai, na Índia, no ano de 1938. E só podemos acrescentar, ouvintes, que Blavatsky realmente é a verdadeira mãe do renascimento do esoterismo e do ocultismo no mundo, pois com certeza os muitos fatos que aconteceram durante a sua vida levaram Blavatsky a conhecer pessoalmente todos os grandes mestres espirituais do planeta em sua época. Um fato realmente muito peculiar e muito difícil, primeiramente pela sua condição feminina. Infelizmente, a mulher, nos anos em que ela viveu, não tinha a liberdade que atualmente as mulheres vão firmemente conquistando. Então, além de tudo, ela ainda enfrentava essa discriminação de gênero, mas ela conseguiu viajar por todo o mundo, conectando com as suas visitas os diversos pontos da sabedoria espiritual, por onde se espalham os discípulos da grande fraternidade branca pelo mundo, e fez com que fosse conhecida uma série de ideias que eram totalmente desconhecidas, principalmente no Ocidente. Então, a influência de Blavatsky é enorme, é imensurável e é definitiva no pensamento da humanidade. Mas a sua teosofia, a sua doutrina secreta, ainda está por ser conhecida na sua totalidade. E aqueles que já travaram conhecimento com essa literatura sabem da dificuldade que oferece os escritos de Blavatsky, e nós temos que buscar cada vez mais procurar entender aquilo que ela deixou. E centenas, milhares se tornaram seus seguidores, não como um culto que segue uma personalidade, mas sim seguindo o traçado, seguindo o caminho que ela abriu, fazendo com que nós enxergássemos a sabedoria do Oriente, fazendo com que nós estudássemos comparativamente as religiões, percebendo que nelas há um fundo comum e principalmente fazendo com que nós enxerguemos em cada ser humano uma chispa divina que peregrina por essa terra. Esta é a grande doutrina dos mestres, e principalmente
buscando a fraternidade entre todos os seres, não só os seres humanos, mas todos os seres sencientes, todos os seres vivos, fazendo com que nós compreendamos que toda religião é uma forma válida de buscar a espiritualidade, fazendo com que nós as conheçamos, que nós as estudemos, que nós as respeitemos e principalmente que nós vivamos as religiões com o intuito de buscar o nosso próprio ser interno. É esta a grande lição que Blavatsky deixou ao mundo. Os seus livros que trazem conhecimentos tão difíceis porque nós não estamos acostumados com o pensamento antigo, as filosofias orientais, mas ao mesmo tempo Blavatsky realmente fez valer o sacrifício da sua saúde, da sua fortuna, da sua condição de herdeira de uma família de nobres, pois ela fez realmente o grande sacrifício, o sacrifício de dar a sua vida para que outras pessoas pudessem descobrir uma vez mais o caminho e descobrir inclusive aqueles que eram desconhecidos para o grande público, os mestres da sabedoria que se comunicavam através dela. Nessa nossa série de programas, ouvintes, nós vamos estudar exatamente esses conhecimentos através de frases de Helena Blavatsky, que dedicou anos e anos nas suas escrivaninhas, escrevendo livros monumentais. Através dessas frases, nós pretendemos, com suas frases e os nossos comentários, procurar exibir e fazer, ouvintes, com que nós nos recordemos uma vez mais daquilo que já é algo que está dentro de nós, que é a nossa verdadeira condição de seres espirituais e imortais, peregrinando e evoluindo na matéria. E assim, ouvinte, está chegando ao final o primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está introduzindo inicialmente a biografia de Blavatsky. Temos outros programas aí no nosso acervo sobre isso, mas já no nosso segundo bloco nós vamos procurar trazer já algumas frases, alguns pensamentos para que nós estudemos. E vamos então, ouvintes, ao nosso famoso intervalo, que vai convidar você, ouvinte, você, nosso espectador que nos acompanha, que aproveita aí dos materiais que nós, com tanto sacrifício, coligimos aí na página da Levir. Venham nos apoiar, venham se associar na Levir, para que vocês tenham essas palestras aí gravadas em um DVD-ROM nas suas casas para ouvir e assistir a qualquer momento, e principalmente para que esse belo trabalho da Rádio Esotérica FM e também da Loja Esotérica Virtual possam permanecer no ar. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que vai nos falar sobre a sabedoria de Blavatsky. Ouvintes, é a temática que nós estamos trazendo para vocês nessa nova série de programas aqui, Lux Esotérica, com a apresentação aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Loja Esotérica Virtual. Muito obrigado pela grande audiência daqueles que estão me acompanhando ao vivo aqui pela Rádio Esotérica FM e aqueles que estão me assistindo pelo canal da Ustream e depois também nas gravações que estarão disponíveis aí na página da Levir e também no nosso canal do YouTube, já chegando no YouTube a quase 1000 assinantes. Quem dera que esses assinantes do YouTube também pudessem nos contribuir aqui para que nós pudéssemos ter condições de trazer mais e mais
programas aqui para vocês, e nosso estúdio aqui foi todo montado com doações e é mantido com as contribuições que os nossos associados fazem, ouvintes. Muito obrigado pelo seu patrocínio, pelo seu prestígio. Mas, continuando, ouvintes, esta sabedoria de Blavatsky aqui no programa Lux Esotérica, com certeza Blavatsky é uma alma excepcional. E esta foto que nós estamos exibindo, né? Nossos ouvintes da rádio não estão vendo, mas quem está vendo o programa pelo YouTube, pela Ustream, está vendo, ela tem realmente história. Dizem que o grande mestre Zen D.T. Suzuki, quando foi pela primeira vez aos Estados Unidos e foi convidado para ir até uma loja teosófica, ele não conhecia Blavatsky, e quando ele viu essa foto pela primeira vez, ele se deteve diante dela durante cerca de 5 minutos e, entrando quase que num processo meditativo, ele voltou-se para aqueles que estavam com ele e disse: aqui está uma verdadeira Bodhisattva, ou seja, aqui está alguém que se dedica pela luz, pelo esclarecimento, pela iluminação da humanidade. E a grande importância também de Helena Blavatsky, ela ter sido a amanuense desses dois grandes mestres que hoje os seus nomes mágicos estão altamente difundidos na humanidade, que são o mestre Moria e o mestre Kutumi, esses dois mestres que decidiram, enfrentando realmente obstáculos terríveis, decidiram trazer para o Ocidente, uma vez mais, o conhecimento da sabedoria divina, da teosofia, que se perdeu totalmente no Ocidente, cumprindo, inclusive, uma determinação de um grande chefe da fraternidade, que no 14º século da nossa era atual, Tsongkhapa, o grande líder do budismo tibetano Gelugpa, proclamou aos seus discípulos que em cada século deveriam fazer as grandes mentes, os grandes discípulos do budismo, um esforço para iluminar as mentes dos selvagens brancos do Ocidente. Porque, na verdade, é isso que nós verdadeiramente somos, ouvintes. Nós somos a raça que nos autoproclamamos os brancos, né? Ou seja lá, mestiços, mas o que importa mesmo é esta outra parte da frase, ouvintes, que nós somos verdadeiramente selvagens, porque no Ocidente nós vemos essa quantidade quase que infinita de pessoas que vivem no mundo sem saberem, sem reconhecerem que são seres espirituais vagando pelo mundo. Então, esses dois mestres, e especialmente o mestre Moria, que era o mestre de Blavatsky, deu a ela essa incumbência de fundar uma organização, de editar livros e mostrar às grandes mentes do Ocidente a existência de uma filosofia, de uma sabedoria perene que vem se mantendo através dos tempos, e de que o homem, o ser humano, pode se aperfeiçoar e pode se transformar realmente num verdadeiro centro de paz e de elevação espiritual. E nessa mesma época, Tsongkhapa também determinou que os mestres deveriam ficar afastados dos grandes cargos de poder,
dos cargos onde a sua visibilidade pública fosse muito grande, porque nós sabemos quão mal recebidos são os mestres e os emissários que vêm trazer essa sabedoria no mundo. E a obra de Blavatsky realmente é verdadeiramente monumental. A primeira obra, que no original em inglês tinha 2 volumes, a primeira obra de Blavatsky foi Isis sem Véu, que é subtitulado Uma Chave Mestra para os Mistérios da Ciência e da Teologia Antigas e Modernas. Em português, são 4 volumes. E mais no final da sua vida, Blavatsky publica uma verdadeira tese de mestrado, apesar dela nunca ter recebido nenhum título de doutora honoris causa, mas a Doutrina Secreta, que em português, aqui a versão que é editada aqui pela editora Pensamento, tem 6 volumes, é verdadeiramente uma tese que tem um verdadeiro resumo nesse primeiro volume, mas que depois se desdobra apresentando realmente um cabedal de ideias fantástico, tendo mais de 1000 citações de obras históricas, frases, e a maioria dos livros citados por Blavatsky nunca passaram pela sua mão, o que demonstra que Isis sem Véu e a Doutrina Secreta são livros que entram no hall dos livros revelados, pois, segundo Madame Blavatsky, dela mesmo só existe o laço que enfeixa as flores de sabedoria que os mestres lhe traziam na forma de imagens, na forma de passagens literárias, e ela tinha que enfeixar esses conhecimentos fazendo uma ilustração de conhecimentos que poucas pessoas realmente conheciam aqui no Ocidente. E editou também livros menores, mas não menos sábios, como a coletânea de artigos conhecida como Ocultismo Prático, e esse que é verdadeiramente um verdadeiro poema místico e de instrução espiritual, que é A Voz do Silêncio, um livro tão inspirador que a versão em português desse livro é uma tradução de Fernando Pessoa, esse que é o grande expoente da literatura na língua portuguesa. Ele, que era também um místico, traduziu A Voz do Silêncio. E nós, obviamente, recomendamos também a todos vocês, queridos ouvintes e espectadores do programa Lux Esotérica. Há muitas edições dos livros de Blavatsky. Alguns deles são apenas coletâneas de textos. Há também sínteses de A Doutrina Secreta, que é um livro realmente muito grande, não só por serem vários tomos, mas por ser verdadeiramente o Everest do esoterismo. Mas não, caros ouvintes, pelo fato da obra de Blavatsky ser volumosa, que nós não possamos nos aproximar desses conhecimentos. Os grandes estudantes de A Doutrina Secreta, de Isis sem Véu, os escritos de Blavatsky, têm sempre expressado que a obra de Blavatsky é uma obra que nos conduz a um estado meditativo, a um estado verdadeiramente intuicional, onde a nossa mente precisa transcender e precisa realmente ir mais fundo para que a intuição ilumine as nossas mentes.
Então, as próprias instâncias de Dzyan, que fazem a maior parte do livro chamado A Doutrina Secreta, Dzyan é, na verdade, uma corruptela de Dhyan ou de Dhyana, e Dhyana, na grande tradição hindu do yoga, significa meditação. Então, as instâncias ou estrofes de Dzyan são instâncias de meditação. E meditação é a experiência mais profunda da consciência humana. Então, conforme nós formos estudando essas frases de Blavatsky, ouvintes, vocês vão perceber o verdadeiro convite que essas frases são para o desenvolvimento da nossa intuição. Como, por exemplo, essa primeira frase pensada do livro Easy Sem Véu. O universo é a combinação de milhares de elementos e, contudo, é a expressão de um simples espírito, um caos para os sentidos, um cosmos para a razão. E aí Blavatsky passa próximo daquela que é a grande verdade esotérica. O grande princípio por trás de todo o esoterismo, que é a unidade de toda a vida que existe. Pois tudo no mundo, ouvintes, pertence a um grande todo, a uma grande consciência, e todos os seres, todas as coisas, na verdade, perfazem uma grande unidade. Se há um dogma no ocultismo, na teosofia ou nos estudos esotéricos, é que tudo é uno, que todas as coisas estão interrelacionadas. Então, os milhares, milhões, bilhões e trilhões de elementos do universo, na verdade, são pequenos aspectos que conformam a grande unidade. E é apenas a nossa incapacidade, ouvintes, os nossos sentidos que são limitados, que fazem com que nós achemos que o universo é uma coisa, uma conjunção de coisas diferentes. Tudo, na verdade, tem um fundamento único. E é isso que é a verdadeira base da fraternidade universal. Não só entre homens e mulheres, não só entre os seres da nossa humanidade, mas de nós humanos com os outros seres da existência, com os animais e também com os vegetais e com os seres, com a matéria que nós julgamos inanimada, mas que na verdade de inanimada não tem nada. Tudo está vivo, ouvintes, tudo está vibrando e tudo está evoluindo. E em Easy Sem Véu também Blavatsky diz: se há um espírito imortal desenvolvido no homem, ele deve existir em tudo ou mais, pelo menos em estado latente ou germinal. Pode ser apenas uma questão de tempo para que cada um destes germes torne-se plenamente desenvolvido. E essa passagem, ouvintes, juntamente com uma outra de A Doutrina Secreta, nos trazem um grande princípio de sabedoria. Em A Doutrina Secreta, Blavatsky diz de que, na verdade, todos os pontos matemáticos do universo demonstram um tipo de inteligência, ou seja, de consciência. A consciência é o aspecto que a nossa infeliz ciência não percebe nas coisas, ouvintes. Nós sabemos que nós estamos aqui, estamos nos comunicando através dos nossos computadores, através de aspectos da nossa consciência que se transformaram em tecnologia. Mas é incrível como essa mesma tecnologia, essa mesma ciência, essa mesma filosofia e até essa mesma religião
não reconhecem que a matéria, que a substância, que os animais, que os vegetais e inclusive os seres invisíveis que estão apenas no plano espiritual, que não são seres objetivos, que todas essas coisas, ouvintes, são pontos matemáticos inteligentes do universo. Então, se nós achamos que há uma alma no ser humano, nós deveríamos estar conscientes de que há uma alma, há um espírito também nessa matéria dessa mesa que está diante de nós, na matéria do teclado, do monitor, nessa eletricidade que percorre os fios, nesse ar pelo qual vibra as ondas sonoras e que se reproduz no nosso ouvido, e que as nossas células corporais, que são, somando a todas, na casa dos bilhões e trilhões, cada célula, ouvintes, é um ser inteligente. Assim como o nosso corpo é uma pequeníssima célula dentro de um corpo ainda maior, de um ser cósmico que é o nosso planeta, e o nosso planeta é uma célula de um ser cósmico maior ainda, que é o nosso sistema solar, e o nosso sistema solar é uma célula de um organismo galáctico, que é uma célula de um ser ainda maior, que está muito além da nossa compreensão. Mas esse princípio holográfico de que a parte reproduz o todo, e como bem disse Hermes Trismegisto, há milhares e milhares de anos atrás, quando iluminou o mundo também com a sua sabedoria, aquilo que está lá em cima é idêntico ao que está aqui embaixo. E o que está aqui embaixo é idêntico ao que está lá em cima. É a lei da correspondência. Então, ouvintes, essa matéria que está aqui diante de nós, a matéria do nosso corpo, a matéria dessa cadeira, dessa parede, dessa mesa, desse teclado, desse monitor, desse microfone que está a menos de 2 centímetros da minha boca, essa matéria um dia, ouvintes, vai ser veículo da evolução de um ser consciente, assim como nós estamos aqui hoje muito evoluídos como seres humanos. Nós não damos o devido valor, mas nós somos seres muito evoluídos. E em A Doutrina Secreta, uma outra frase, Madame Blavatsky nos diz: a doutrina secreta ensina o progressivo aperfeiçoamento de todas as coisas, tanto dos mundos como dos átomos. E este estupendo aperfeiçoamento não tem um começo concebível, nem um fim imaginável. Nosso universo é apenas um de um infinito número de universos, todos eles filhos da necessidade, porque na grande cadeia cósmica de universos, cada elo acha-se numa relação de efeito com referência ao antecessor e de causa com referência ao seu sucessor. E aqui, Blavatsky estabelece, ouvintes, a grande lei que está por trás da manifestação. E que, de outra forma, outros escritores teosóficos também comentaram a esse respeito. Pois na mente de Deus há um plano, ouvintes, para o mundo, para o seu universo. Assim como para o nosso corpo, ouvintes, pois os teosofistas antigos eram chamados analogistas, nós também podemos fazer essa analogia. Pois o nosso corpo é um universo, e quando nós olhamos para o nosso corpo, nós temos uma lei, nós temos uma ideia para ele, que é inicialmente, ouvintes, de sobreviver. E é por isso que nós damos alimento para o corpo, é por isso que nós alimentamos as nossas emoções com a cultura, é por isso que nós alimentamos a alma com os conhecimentos, porque nós sabemos que
cada ser humano é um universo em si. E cada pessoa determina a lei de paz e de evolução, ou de desgraça ou de doença para si mesmo nesse nosso corpo. E ninguém pode fugir desse fato. Então, ouvintes, a grande lei que existe nesse sistema solar, que é a lei de Deus, que é a lei do cosmos, é a lei do verbo, do logos, é a evolução. Por isso que Blavatsky diz que a doutrina secreta ensina o progressivo aperfeiçoamento de todas as coisas, tanto dos mundos gigantescos como planetas e sistemas solares, como os corpos dos animais, dos seres humanos e também da sua alma e do seu espírito. Tudo precisa evoluir, tudo precisa progredir. É essa a razão, ouvintes, do porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos esclarecer, para fazer manifestar aqui na matéria a irradiação da divindade e para servir ao nosso próximo com a sabedoria que nós progressivamente vamos obtendo. E em A Chave da Teosofia, também traduzido esse título desse livro por A Chave para a Teosofia, Blavatsky nos diz: o altruísmo é uma parte integral do autoaperfeiçoamento, mas temos de discernir. Ninguém tem o direito de inanir-se até a morte para que outrem possa ter alimento, a não ser que a vida deste último obviamente seja mais útil do que a do primeiro. Mas é seu dever sacrificar o próprio conforto e trabalhar pelos outros se estes estão incapacitados para o trabalho. Essa é outra lei fundamental do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, ouvintes. É a lei do sacrifício, que se desenvolve, obviamente, do altruísmo, que é o tirar o foco do nosso eu egoísta e servir aquele que está ao nosso lado. E foi isso que demonstraram nas suas vidas os grandes mestres espirituais do mundo, como Jesus, como Buda, como Maomé, como grandes yogis, grandes santos. É para os outros, para o benefício de outros que esses seres viveram, e não para se locupletar com o seu conhecimento, a sua sabedoria, não para enricar, não para juntar bens, não para ficar melhor, maior ou mais rico do que o seu próximo, mas sim trabalharam eles para que os outros tivessem também luz, tivessem conforto, tivessem esclarecimento e percebessem a verdadeira natureza humana, que é uma natureza espiritual manifestando aqui na Terra. Mas essa lei tem um limite. Ninguém deve se prejudicar para ajudar os outros. Então ninguém deve se suicidar para que outros possam viver. Mas aquele que puder se sacrificar para que outros possam evoluir, deve e pode fazer isso. E é isso que os mestres realmente esperam dos seus discípulos, que eles tenham essa capacidade de se anularem e servirem. E em Isis Sem Véu nós lemos: a harmonia no mundo físico e matemático dos sentidos é justiça no mundo espiritual. A justiça produz a harmonia e a injustiça discórdia. A discórdia numa escala cósmica significa caos, aniquilação. E aí outro grande princípio, ouvintes, o princípio da harmonia que precisa prevalecer no mundo, e a grande lei que estabelece e reestabelece a harmonia no mundo é aquela lei divina, a lei da causa do efeito, a lei de equanimidade, a lei
que restabelece tudo no seu devido lugar, a chamada lei do karma. Então, no mundo físico, que é um mundo que naturalmente é belo, onde as plantas têm cores, os animais têm o seu viço e tudo no mundo tem o seu habitat, tem o seu livre-arbítrio, tem o seu meio de evoluir, de crescer, de viver e de morrer também tranquilamente. Só nós, seres humanos, é que não percebemos isso, ouvintes, e é por isso que essas instruções existem, para que nós percebamos a nossa inclusão no universo. E em ocultismo prático, Blavatsky nos ensina: os maus pensamentos são menos prejudiciais do que os pensamentos utópicos e medíocres, porque contra os maus pensamentos estais sempre alerta, e estando determinados a combatê-los e vencê-los, essa determinação vos auxilia a desenvolver a força de vontade. Já os pensamentos medíocres, ao contrário, servem simplesmente para distrair a atenção e desperdiçar energias. E aí Blavatsky estabelece o grande campo de batalha para nós, ouvintes. Aquilo que simbolicamente Krishna ensinou aos seus discípulos, pois o grande campo de batalha é a nossa mente, ouvintes. Então, no problema não são os maus pensamentos, que nós já a maioria das pessoas rejeita os maus pensamentos, os pensamentos cruéis, os pensamentos negativos. Mas quem de nós está guardado contra os pensamentos medíocres, as horas despendidas falando coisas que não devíamos, ou dedicando-nos apenas à sobrevivência? E infelizmente a maior parte das pessoas apenas vive no mundo, apenas sobrevive. Quantos é que se dedicam ao que verdadeiramente o ser humano veio fazer aqui, que é compreender, que é transcender, que é evoluir? Então, muitos passam no mundo, ouvintes, simplesmente se distraindo, se divertindo, desviando do verdadeiro caminho que nós deveríamos trilhar, que é um caminho de autopercepção, aproveitando essa oportunidade de estar na matéria para galgarmos realmente uma consciência mais elevada. E finalizando esse programa de hoje, ouvintes, esta frase, que será uma de muitas, de dezenas que nós vamos estudar, ouvintes. Mas é com esta frase que Blavatsky deixa o peregrino com o devido espírito para a sua jornada. Está bem, ouvinte? Prepara-te, pois terás que viajar sozinho. O instrutor pode apenas indicar o caminho. A senda é uma para todos. Os meios para chegar à meta variam com os peregrinos. Então, ouvintes, como instrui a doutrina secreta, nós estamos em meio a uma peregrinação obrigatória. Mas cada um de nós escolhe o caminho de peregrinação que mais se ajusta às nossas energias. Então nós somos viajantes solitários. E todos nós buscamos um instrutor, mas ele pode apenas, como todo bom e verdadeiro guru, ele pode apenas indicar o caminho. O objetivo é único, ouvintes, a espiritualidade, mas os meios para se chegar lá variam muitíssimo. Então, a única coisa que nos aquece os corações nessa situação é de que os discípulos devem se juntar em fraternidade. E é no espírito de fraternidade, ouvintes, que nós encerramos esse programa de hoje, sempre no espírito de que nós estamos todos
buscando, ouvintes, buscando a evolução espiritual. E só posso desejar que todos aqueles que conosco peregrinam possam encontrar o seu caminho e encontrar a sua própria trajetória nessa evolução. Estão todos convidados para continuarmos esses estudos, ouvintes, de sabedoria com Helena Blavatsky, que nós vamos desenvolver nos próximos programas. Mas convoco a todos para que nós nos envolvamos agora em um processo meditativo. Vamos, ouvintes, buscar uma vez mais o nosso ser interno. Convido a todos para nos interiorizarmos. Vamos fechar os nossos olhos e sentir a chispa divina no centro dos nossos corações, juntamente com o nosso batimento cardíaco, este ritmo corporal que simula o ritmo do grande coração do sistema solar. Vamos, ouvintes, visualizar a chispa divina brilhando dentro dos nossos corações, iluminando todo o nosso ser. Façamos essa luz brilhar e vamos procurar, ao mesmo tempo, compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres.